Vereador Leomar Coelho, pela ordem. Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre vereador Jorge Felipe, senhoras vereadoras presentes, senhores vereadores presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria. Eu formulo esta questão de ordem por conta de uma questão de ordem feita pelo nobre vereador Carlos Bolsonaro, a respeito da faixa que está colocada exatamente aqui na frente da Câmara Municipal. É uma faixa que foi colocada já que nós estamos fazendo 50 anos do golpe que aconteceu neste Brasil. Eu, ultimamente, terminei de ler um livro, mas bem recente mesmo, chama-se O Homem que Amava Cachorros. Não é? Esse livro é um livro de 600 páginas. E esse livro trata exatamente, historia a vida daquele que matou Trotsky. E é claro que na narrativa, né, então há toda uma aula de história desde o período que o Stalin assumiu e que praticamente desterrou da Rússia o Trotsky. Interessante que tem lá um depoimento de uma pessoa onde ele narra exatamente todo tipo de tortura que ele fez, né? Aqueles que eram adversários políticos. E ele chega a dizer, inclusive, que aquela narrativa que ele está falando, ele faz, inclusive, com orgulho, porque ele fez aquilo em defesa, exatamente, daquilo que era defendido pelo Stalin. Hoje, o jornal o Globo traz o depoimento, exatamente, de um coronel da época da repressão, do golpe, Casa da Morte, onde ele também relata as torturas que ele praticava exatamente na época nos adversários daquela política da ditadura instalada no nosso país. Eu estou colocando isso para mostrar a mente doentia de pessoas que ainda teimam em querer defender ditadura, que ainda teimam em defender golpe de Estado, que ainda teimam em defender tortura exatamente daqueles que pensam diferentes. É uma mente doentia. A gente tem que conhecer história. Infelizmente, nesta casa, as pessoas parecem que não são muito afeitas à história, a conhecer a história. Quer dizer, quem vê a história do Brasil, o que aconteceu com a ditadura que foi instalada em 1964 no nosso país, era uma articulação que vinha sim sendo construída e montada desde 1930, capitaneada inclusive pelo partido que conduzia as ações mais reacionárias e retógradas da época, que era o DN. Eles tentaram golpe em 30, tentaram golpe em 45, tentaram golpe em 50 e nunca conseguiam assumir o poder. Quando tiveram a oportunidade de assumir o poder, que foi exatamente quando houve o suicídio de Getúlio Vargas, entendeu? Eles assumiram, mas por pouco tempo. Por pouco tempo. Então, e é claro que isso daí foi crescendo, aliado sempre às Forças Armadas mais retrógradas e reacionárias, entendeu, da época. Então é claro que conseguiram depor o Jango. E depois o Jango, então, se instalou uma ditadura neste país cruel. Uma ditadura que matou muita gente, assassinou nos porões, com tortura. Inclusive, por exemplo, até o Congresso Nacional, que queria se fazer lá uma sessão para tentar falar sobre isso, uma espécie de homenagem, foi rechaçada pelo presidente do Congresso Nacional, porque essa ditadura fechou o Congresso Nacional. Fechou o Congresso Nacional. Então eu tenho a impressão que a gente tem que, primeiro, conhecer a história. Segundo,
nós não podemos de forma alguma deixar de avivar a memória das pessoas para que nunca mais, tortura nunca mais esse país volte a ter uma ditadura. Nunca mais esse país volte a ter tortura daqueles que pensam de forma diferentes e que sejam realmente assassinados, inclusive por conta das torturas. Então nós temos que avivar a memória. E aqueles que não tiveram a oportunidade de viver na época, pelo menos que a gente dê conhecimento e mostrando a importância da gente negar e fazer tudo o que for possível e impossível para que zelemos pelo Estado de Direito Democrático. Esse Estado de Direito Democrático, essa democracia que nós estamos vivendo, mas ainda não está amadurecida como deve. Então a gente deve fazer e evitar esforços, no sentido de que haja uma democracia de fato neste país, plena, e o Estado de Direito comece realmente a prevalecer. Então foi neste sentido, hoje o Brasil inteiro, no Brasil inteiro, tem palestras, no Brasil inteiro está se realizando seminários, está se realizando atos, ou seja, ações e mais ações voltadas exatamente para lembrar o que foi a ditadura militar instalada em 1954 e que nunca mais a gente deseja e queira que isto aconteça no Brasil. Esta é a razão exatamente de existir a colocação dessa faixa exatamente aí na frente. Como já teve em outras ocasiões, a faixa por conta da questão do petróleo, que foi colocada lá durante muito tempo. Então, a questão de ordem que eu faço, Vossa Excelência, é exatamente para que realmente a gente consigamos fazer com que essa faixa continue lá dentro. E aí eu solicito, Vossa Excelência, até uma consulta, no caso, ao plenário.